gravando. Já tem que começar, Beto. Está gravando. Opa, eu estou gravando, depois eu corto, tá? Nem se preocupe. Tá, mas no YouTube? Não, no Facebook, quando tu me der o ok, eu inicio, aperto aqui e inicio a tá. transmissão. Já está em espera. Então tá, vamos só esperar o John entrar, então. Eu encaminhei também o link para ele, que possivelmente ele podia ter alguma dificuldade para encontrar. Possivelmente esse horário não é o horário mais confortável, né? Muitas pessoas ainda estão trabalhando. Sei ele. Ele mesmo. Para contar com a participação de pessoas que estão na Europa, é muito difícil marcar mais tarde, né? Fica inviável para eles. Dame sonido, hijo. Já tenho. Bien. Hola, buenas noches. Olá, John. Buenas noches, John. Bem-vindo. Salomón, Reinaldo, Ira. Bem-vindo, John. Un gusto saludarles a todos. Hola. Entre nós, John. Sí. Hola. Virse, ¿qué tal? Isso, tudo bem. Qué bueno. Me confundí con la hora. Creía que era dentro de una hora. Gracias a Mauro y a Yacira que me llamaron de urgencia. Que bom. Vamos a cerrar aquí. Bom, então podemos começar, né? Podemos. Tá, vou iniciar a transmissão, então. 5 segundos. Olá, amigos. Boa tarde, boa noite e bom dia para aqueles que nos assistirem posteriormente através do YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa live, hoje organizada pelo Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, o CCEPA, que convidou, né, pensadores de primeira linha do nosso movimento espírita para conversarmos a respeito desse tema que nos diz respeito muito de perto, que é a questão do laicismo no movimento espírita. O Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, para aqueles que não o conhecem, é uma instituição de 85 anos de Porto Alegre. É a instituição que edita e divulga o seu jornal CCEPA Opinião, bastante conhecido no meio espírita, e que também tem uma característica, esse Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, por ter sido aqui, nessa casa, nessa instituição,
que se elaboraram os primeiros roteiros do estudo sistematizado da doutrina espírita, que hoje são conhecidos em todo o mundo através do trabalho que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, realiza, divulgando o ESD. A sua origem foi na antiga Sociedade Espírita Luz e Caridade, que atualmente é o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. E a nossa casa, desde a década de 90, ela já é filiada à então CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, que atualmente se denomina CEPA, Associação Espírita Internacional. Eu quero dar as boas-vindas, agradecendo inicialmente aos nossos queridos convidados, Jonas Pura, Reinaldo de Lutia e Milton Medrano Moreira, por terem aceitado o convite para este debate. E agradecer também já a presença, a participação muito estimuladora de todos os nossos demais companheiros que estão, ou seja, no Brasil ou em outros países, nos acompanhando, ou mesmo aqueles que vão também nos acompanhar através dos vídeos, ou do vídeo que ficará disponível na internet. Gostaria de lembrar aos nossos companheiros que, durante a live, seria interessante que mantivessem, aqueles que estiverem no Zoom, né, mantivessem os seus microfones desligados para evitar uma eventual interferência que possa prejudicar a comunicação. Também eu lembro que, durante a conferência, aqueles que desejarem se manifestar, eu disse conferência, na verdade, mas é uma live com entrevistados, né? Não há um conferencista, são 3 que vão expor o seu pensamento, poderão fazer as suas colocações, perguntas ou até contestações também através do chat, que serão devidamente apreciados. Então, vamos de início já. Eu quero dizer também que o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, no momento, está com as suas atividades apenas no modo virtual, em razão ainda das complicações da pandemia, mas no próximo ano deveremos retomar as nossas atividades, inclusive com um curso de preparação, ou melhor, um curso básico de espiritismo, para o qual, inclusive, já preparamos recentemente, num curso de coordenadores, novos colaboradores para essa área. E tudo vai depender do encaminhamento do controle da nossa pandemia, né? Essa pandemia que até já nos ajudou bastante, porque está nos proporcionando essa oportunidade de, cada um na sua casa, podermos participar de eventos de grande qualidade, não só no Brasil, como também nos vários países onde a CEPA está representada. O Reinaldo de Lutia, eu vou dar rapidamente aqui algumas informações curriculares para aqueles que eventualmente não conheçam, né? Porque todos aqui são bastante conhecidos. Também não informei que está presente conosco aqui a Dirce Carvalho Leite, que é a nossa presidente, né? Atualmente é a primeira mulher a assumir a presidência do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e dentro dessa onda agora do poderio, do empoderamento das mulheres, né? Então, a Dirce está presidindo o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre com a assessoria do vice-presidente, que é o Beto Souza, que hoje está cuidando da parte operacional, técnica da nossa transmissão. Mas o Reinaldo de Lutia, que é de Santos, é engenheiro químico, pós-graduado em qualidade, especialização em docência, em MBA, é professor universitário, dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, escritor,
tem excelentes artigos, excelentes trabalhos apresentados em vários congressos e eventos da CEPA e da CEPA Brasil também, e palestrante espírita, né? No momento em que o Reinaldo quiser, ele pode acrescentar, porque o currículo do Reinaldo levaria um pouco mais de tempo para ser todo colocado aqui, mas eu apenas resumi para ter uma ideia, até porque o Reinaldo já é bastante conhecido no nosso meio. Milton Medrano Moreira, procurador de Justiça, aposentado do Rio Grande do Sul, é advogado, jornalista, ex-diretor do Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, foi candidato, perdeu nas eleições, numa das eleições que deveria dar continuidade à nossa gestão na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, já foi presidente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre e, há 27 anos, ele é o redator-chefe, foi o criador, né, o fundador e é o redator-chefe do nosso jornal CCEPA Opinião. Ele é autor de vários livros espíritas, entre os quais Direito e Justiça, um olhar espírita, Se Todos Fossem Iguais, O Espírito de um Novo Tempo ou Um Novo Tempo para o Espírito, e traduziu para o português a História do Espírito, da Parapsicologia, que é um livro de autoria de John Aispura. O Milton Medrano também já foi presidente da CEPA no período de 2000 a 2008. Ele foi o sucessor do John Aispura, que também foi presidente da CEPA. O nosso John Aispura é natural de Caracas, atualmente ele está residindo em Múrcia, na Espanha, economista, é psicólogo, clínico formado pela Universidade Central da Venezuela, professor na mesma universidade, nos cursos de Economia e Psicologia. É membro da Associação de Escritores e da Federação de Associações de Escritores da Venezuela. Membro principal do Colégio de Psicólogos do Distrito Federal da Venezuela, membro da Parapsychological Association, presidente do Movimento de Cultura Espírita CIMA, da Venezuela, ex-presidente da CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, e é o culpado pela introdução, o retorno da CEPA ao Brasil na década de 90, porque foi na gestão dele que a CEPA começou a retornar ao Brasil, depois de quase 50 anos de afastamento, ou de ausência, melhor dizendo, e autor de diversos livros sobre espiritismo, entre os quais Fundamentos do Espiritismo, História da Parapsicologia, O Pensamento Vivo de Porteiro, é conferencista conhecido internacionalmente. São esses os nossos convidados que vão debater o tema, né? Conforme já nós combinamos, eu vou ficar encarregado de moderar ou de provocar as questões para os nossos convidados. E eu vou obedecer uma ordem para que todos fiquem preparados, né? Porque eu também já preparei as perguntas, que eu sou um tanto quanto organizado, e já preparei as perguntas que eu vou fazer. O público também vai ter chance de apresentar perguntas, contestações até, se quiserem, críticas, esclarecimentos, através do chat. Mas essas perguntas eu já selecionei e vou endereçar a cada um. Eu vou seguir sempre a ordem de, primeiramente, o John, depois o Milton e depois o Reinaldo, para que a gente já saiba então, que o rodízio vai funcionar dessa maneira. Então, John, podemos começar? John, podemos começar? Podemos. Já está com seu telefone, seu microfone ligado. Podemos, se amigo. Quiser, isso. Você pode se dar boa noite ou boa tarde e já ir respondendo a seguinte pergunta. Eu vou colocar 3 perguntas numa só, porque elas são bem interligadas. Como surgiu o laicismo? Não é?
Vou pedir também que você explique o que é laicismo, né? Porque às vezes ainda se faz alguma confusão a respeito do que seja essa história de laicismo. E perguntar também, acrescentando, se o laicismo é antirreligioso. Está com você, então, agora, João. Obrigado, Salomón. Permítanme en primer lugar, eso en mi caso es inevitable que ofrezca un saludo fraterno a todas las personas que ahora nos acompañan virtualmente y a las que posteriormente, como decía Salomón, podrán mirar este video. Un abrazo fraterno para todos. Y quiero decir de entrada que para mí es un placer inmenso haber sido invitado por una institución que yo admiro tanto, como el Centro de Cultura Espírita de Porto Alegre, cuya historia conozco y forma parte de mis mejores experiencias en los últimos quizás 40 años, y que además de ser ese gran placer, es un privilegio compartir este diálogo con figuras como Salomón, como Dirce, la nueva presidenta actual de CESEPA, Teresa y otros compañeros del CESEPA, Yacira, Mauro, que están por allí representando nuestra organización, la CEPA. Y por supuesto es un privilegio poder participar en un diálogo con dos figuras intelectuales, espíritas, a las cuales admiro y quiero tanto, como Milton Medrán Moreira y Reinaldo Di Lucia. De modo que me siento inmensamente feliz y complacido. Siendo lo más breve posible, atiendo el primer planteamiento de Salomón. Por definición elemental académica, el laicismo es la doctrina que propone, que divulga, que expresa, que lucha por la independencia del ser humano y por tanto la independencia del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa. Laicismo es, en su más clara definición, toda visión que implique separar de la esfera pública de la privada, reservando la esfera pública para una concepción humanista, la concepción libre del ser humano en cualquier creencia, y dejando a la esfera privada, particular, personal o familiar, cualquier creencia de naturaleza religiosa. Por eso, laicismo implica la propuesta de que deben estar separados el Estado, el ciudadano, el Estado en este caso fundamentalmente, de cualquier confesión religiosa. Digo cualquiera porque a veces se ha centrado históricamente en el mundo occidental, se ha centrado el laicismo como una contrapropuesta frente a la Iglesia Católica o frente al cristianismo en sus variantes católicas, protestantes, evangélicas u ortodoxas. No, el laicismo es una propuesta general de independencia del Estado ante cualquier confesionalidad religiosa, de cualquier cultura occidental u oriental. Dicho esto, el laicismo tiene que ser considerado como una conquista fundamental de la libertad personal y de la libertad de los pueblos. Cuando se examina históricamente el laicismo, se pueden encontrar fácilmente dos maneras de presentarlo. En forma implícita y luego posteriormente a partir del siglo XVIII de manera explícita. Implícitamente, porque hasta en la filosofía griega hubo pensadores, muchos de ellos, que al crear la filosofía como capacidad de búsqueda del ser humano para explicarse a sí mismo y la naturaleza, el mundo y el cosmos, lo hacían desde una perspectiva y desde una cosmovisión distinta, diferente de la mitología y de los cultos religiosos. Allí había una propuesta laica, en tanto en cuanto a la búsqueda del ser humano de las respuestas. Luego eso fue avanzando con la civilización, particularmente occidental, y el laicismo siempre se presentó
en la antigüedad, en la Edad Media y en la Edad Moderna, se presentó como un intento de evitar que el confesionalismo religioso dominara la cultura, que la teología dominara el pensamiento o se impusiera sobre la ciencia o la racionalidad. Ahora, ya en forma explícita, el laicismo se puede decir que se configura claramente a partir del siglo XVIII, con movimientos previos del humanismo y luego con la Ilustración. El laicismo está vinculado claramente al liberalismo como propuesta de libertad social y política en su tiempo, al racionalismo como expresión del uso de la razón como camino, y el laicismo está vinculado claramente con el movimiento de la Ilustración, el iluminismo, las corrientes que separaban el pensamiento y la búsqueda racional de la verdad o de la comprensión del hombre fuera de los dogmas de la religión. En el siglo XIX, la lucha entre el laicismo y particularmente en la cultura occidental frente a la Iglesia Católica fue lo que le dio a esta idea del laicismo para muchos un sentido antirreligioso o anticlerical, que en algunos momentos lo hubo, porque el poder de la religión católica, la actitud de los papas romanos, la actitud dogmática, sectaria, reunida en el concepto de que fuera de la iglesia no hay salvación, y el poder teológico sobre las instituciones civiles, hicieron que el laicismo, expresado en instituciones como los movimientos librepensadores, la masonería y luego el espiritismo, buscarán la manera de contrarrestar la influencia católica. Ahora, en el siglo actual, ya en el siglo XXI y parte del siglo XX, ya ese conflicto entre el laicismo y la Iglesia Católica disminuyó por una razón muy sencilla, porque la civilización occidental y democrática conquistó la libertad religiosa, conquistó el derecho de los gobiernos, a orientar la educación pública fuera de los dogmas religiosos. Y en definitiva, hoy en día, y esta es otra vertiente para discutir aparte, hoy en día se encuentra mucho más necesario la propuesta laica, además de la cultura occidental, en culturas como la islámica, donde la teocracia islámica hace que la religión se convierta en la orientación civil, jurídica, política, penal de aquellas sociedades. Y lo encontramos hoy en muchos ejemplos en las teocracias islámicas y hasta en movimientos como los talibanes. De modo que, en resumen de esto, el laicismo es una conquista fundamental para la defensa de un Estado auténticamente democrático y se basa en dos premisas, y con esto terminaría toda esta respuesta, habiendo tratado de abarcar las tres preguntas de Salomón. El laicismo, como base de una sociedad democrática, establece dos conceptos fundamentales. Primero, un Estado laico y por lo tanto separado de cualquier iglesia, confesión o religiosa, debe garantizar, en primer lugar, el derecho de las personas, de los ciudadanos, a creer en lo que les parezca en materia de religión, a practicar o no practicar el culto religioso que deseen. El laicismo garantiza a los no creyentes en una religión el derecho a pensar libremente. El laicismo garantiza a los creyentes el derecho a creer y a practicar su propio culto. Y la segunda base fundamental de un Estado democrático y laico es que todos los ciudadanos de cualquier creencia tienen que reconocer que en materia de orientación y de leyes en un país, la legislación civil predomina sobre las creencias religiosas. Por eso la educación, las ceremonias civiles del nacimiento, registro de nacimiento, matrimonio, bodas, fallecimientos, todas esas expresiones de la vida humana tienen que estar orientadas de una manera laica, separada de cualquier creencia.
y las confesiones religiosas, con derecho a expresar, a divulgar sus ideas, tienen que mantener claros los límites frente al Estado laico. Muito obrigado, John. Muito boas suas colocações. Eu vou passar para o Milton agora. Se o Milton quiser complementar ou acrescentar alguma coisa a sua exposição, fica à vontade. Mas para o Milton eu já tenho uma pergunta aqui também. Como é que se deu a tua adesão, Milton, ao laicismo? Como é que foi a sua história? Bom, meus amigos, em primeiro lugar, eu quero expressar a minha imensa alegria de ver tantos amigos aqui. Eu não vou nominá-los a todos, porque todos os que estão aqui são queridos amigos que fazem parte da nossa história, da nossa vida. E, em especial, dizer da minha alegria, da minha satisfação, do meu orgulho até, de estar participando de um evento com dois queridíssimos e apreciadíssimos amigos, que são o Jonas Purwa e o Reinaldo de Lutia. Estamos juntos há tantos anos, nessa comunhão de ideias, que a gente até poderia dizer, na mesma religião, no sentido filosófico, ao qual se referiu Allan Kardec no seu famoso discurso de abertura, porque temos efetivamente comungamos de ideias, de princípios e de história também. Mas o Salomão me faz uma pergunta pessoal, como eu aderi, e provavelmente como a maioria de nós aderiu a uma visão laica de espiritismo, depois de ter passado algum tempo. Essa não é a história de todos aqui, por exemplo, não é do John, que sempre foi laico, mas é a da maioria, principalmente nós brasileiros. Nós chegamos ao espiritismo simplesmente com uma troca de religião. E eu digo sempre que trocar de religião não é difícil. Sair da religião católica, por exemplo, para aderir à religião espírita, é só trocar alguns sucedâneos, trocar o purgatório pelo umbral, deixar de venerar Jesus Cristo como Deus, mas continuar a vê-lo como um semideus, e tantas outras coisas, né? Não é por outra razão que o espiritismo brasileiro, na sua história, ele sempre foi um espiritismo católico, desde o seu nascimento. E até, a história nos diz isso, que os primeiros espíritas brasileiros, notadamente aquele que primeiro trouxe o espiritismo lá para a Bahia, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele dizia claramente isso, que ele era católico e que o objetivo do espiritismo, na visão dele, era transformar a Igreja Católica. E nós todos temos mais ou menos essa história. A gente continua um tanto quanto católico e adere ao espiritismo como uma nova forma de ver quase que as mesmas coisas. Mas foi nessa condição que eu, ex-seminarista, fui seminarista dos 9 aos 15 anos de idade, conheci o espiritismo através da leitura de um livro que me foi presenteado, e, a partir disso, comecei a li toda a obra de Kardec, e o único espiritismo que se conhecia no Brasil, outro não existia, era o espiritismo religioso, era o espiritismo da febre. Logo comecei a ler a revista Reformador, comprei a coleção inteira da revista Reformador, eu era promotor de justiça na cidade de Bagé, e não frequentava centro espírita. Mas um dia um amigo, companheiro de loja maçônica, lá na cidade de Bagé, me convidou, sabendo do meu interesse intelectual pelo espiritismo, me convidou para fazer uma palestra, né, na instituição dele, que era a Cruzada dos Militares Espíritas, lá na cidade do Bagé, uma cidade de muitos espíritas religiosos e de muitos militares espíritas. E me convidou para fazer a palestra sobre
justiça divina e justiça humana, porque eu era promotor e poderia, talvez, desenvolver esse tema. Eu jamais faria hoje uma palestra com esse título. Para mim não existe justiça divina e justiça humana, existe o valor justiça que está nas leis da natureza e que nós devemos buscar. Mas fiz lá a minha palestrinha e passei a frequentar rapidamente aquela instituição, logo vim para Porto Alegre e aqui eu me deparo, sabem com quem? Com Salomão Jacob Anchai e Maurício Alberto Jones, que eram dirigentes da Federação Espírita do Rio Grande do Sul naquela época. E foi a Federação Espírita do Rio Grande do Sul que eu busquei com a intenção de, então, ter uma vivência espírita. E encontro esses dois extraordinários pensadores, esses dois companheiros, que logo me conduzem para a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade, onde eu fui recebido pela Margarida, que está aí. Ela foi quem me recebeu pela primeira vez lá na antiga CELC. E, evidentemente, aí a história toda nós conhecemos. A forma como, naquele momento, a própria Federação Espírita do Rio Grande do Sul, dirigida primeiro por Maurício Alberto Jones e depois por Salomão Jacob Anchai, foram traçando essa trajetória de... Não se falava em laicismo naquela época ainda, mas se discutia algo que era praticamente não, era proibido se discutir a questão da religião, do tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Nesse momento, eu assumo a direção do Departamento de Comunicação Social da FERGS, na época, e lançamos aquela revista que se tornou famosa, embora hoje ninguém consiga encontrá-la mais, a não ser nos meios eletrônicos, que discute a questão de religião. Quer dizer, a partir desse momento, a questão religião passa a ser discutida como já se discutia em São Paulo, em Santos, especialmente, sob a liderança de Jaci Regis. Então, essa caminhada de laicização foi se fazendo aos poucos. Hoje, já nem faz muito sentido essa coisa para nós, ao menos, discutir se espiritismo é religião, se não é religião, mas assumimos essa postura livre pensadora. Se eu fosse designar um termo para o período que vive hoje, grande parte, muitos segmentos do espiritismo, eu diria isso, exatamente isso, que estamos desenvolvendo um livre pensamento a partir das ideias fundamentais espíritas. E isso, evidentemente, leva ao laicismo, leva a uma postura filosófica, a uma postura de ver o espiritismo como uma grande proposta filosófica. Eu não hesito em dizer que o espiritismo representa efetivamente uma escola de pensamento filosófico, porque ele tem características filosóficas que outras filosofias, mesmo aquelas que admitem a existência do espírito, não têm. Quer dizer, todas essas características do espiritismo, como o evolucionismo, a liberdade de pensar, o não atrelamento a dogmas, tudo isso, naturalmente, tem características desse laicismo, tão bem descrito por John Laspuro na intervenção que me precedeu. Salomão, basicamente resumidamente, é essa a minha história. Sou hoje um espírita laico, graças, fundamentalmente, à influência que recebi, a partir do momento em que busquei, aqui em Porto Alegre, uma instituição espírita que, naquele momento, trabalhava essas ideias que evoluíram da forma como todos nós conhecemos. Só um detalhe, Milton, que a gente lembra bem que, quando nós estávamos na federação, foram aquelas ideias vindas lá da turma de Santos, né, que nos motivaram para essa releitura de Kardec, né? É inegável a influência que teve o Jaci Regis
e o chamado Grupo de Santos, né, que na época, naquela década de anos de 78, por ali, começavam a agitar o movimento espírita, né, contra essa igrejificação que estava se desenvolvendo no movimento espírita, né? Mas muito bom, Milton. Eu vou passar agora para o Reinaldo, perguntando... Claro que o Reinaldo pode contestar alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa dessas intervenções de vocês. Mas eu perguntaria para o Reinaldo como democratizar, como popularizar o espiritismo sem caracterizá-lo como uma religião, né? Hoje é um assunto que está sendo muito debatido nas nossas casas, nos nossos encontros, sobre a questão da democratização do espiritismo. Como é que você vê isso, Reinaldo? Boa tarde, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos, ver todas essas carinhas conhecidas, amadas, e, claro, estar aqui ao lado de dois expoentes do pensamento espírita, que são o John e o Milton. Eu me orgulho muito e agradeço a organização pelo convite, né, e pela possibilidade de estar aqui com vocês. Salomão, antes de responder, só fazendo uma atualização do currículo. Hoje, apesar de santista, né, apesar de ter morado em Santos por muito tempo, hoje estou morando em São José dos Pinhais, próximo de Curitiba. Estou aqui com os meus amigos paranaenses e, se Deus quiser, participando logo aí dos encontros aqui no Paraná também. O Espiritismo, acho que uma das primeiras discussões e uma das mais sérias que a gente precisa fazer diz respeito a essa questão da identidade, né? A gente é muito bom em dizer o que o Espiritismo não é, né? Então, a gente fala que ele não é religião, que ele não é cristão, que ele não é uma série de coisas, mas, às vezes, a gente falha em dizer o que ele é efetivamente, né? E o Milton, quando coloca o Espiritismo no âmbito da filosofia, como uma escola de pensamento, ele vai numa posição com a qual eu concordo bastante. O Espiritismo é exatamente isso. Por ser uma forma de ver o mundo, por ser uma forma distinta de entender como o universo se constitui e qual o nosso papel nesse universo, ou nos vários universos existentes, a gente pode perfeitamente caracterizar o Espiritismo no âmbito da filosofia. E aí vem um primeiro problema, quando a gente fala em democratização do conhecimento espírita. Porque, infelizmente, vivemos num país em que o estudo, em que a valorização do conhecimento, a valorização do pensar, é uma coisa que tem cada vez mais sido deixado de lado, não é? E aí, da mesma forma que Platão dizia que uma vida irrefletida, uma vida sem reflexão, não vale a pena ser vivida, né? A gente pode aplicar isso ao Espiritismo. É difícil de você pensar o Espiritismo sem junto trazer um pensar filosófico, de vários âmbitos, tá? A gente pode depois discutir um pouco algumas outras questões de base dessa filosofia, mas a gente precisa desse pensar filosófico, que é um pensar que a gente tem perdido ao longo do tempo. Eu falo a gente como cultura brasileira, como povo brasileiro. Então, difícil é democratizar alguma coisa que necessita desse pensar, que necessita dessa busca de conhecimento. Ao lado dessa tendência de abandonar o pensamento, por um lado, porque é muito mais simples você se apegar numa religião
para que te sirva de guia e a qual você consiga usar como muleta, né, para os problemas que vêm à frente, a gente vive hoje cada vez mais uma intolerância religiosa, uma intolerância ao pensar diferente, e, portanto, completamente dissociado de tudo aquilo que o Espiritismo é. Então, se a gente for pensar o Espiritismo como uma forma particular de ver o mundo, essa forma particular de ver o mundo é uma forma amorosa de ver o mundo, é uma forma compassiva, é uma forma em que a gente privilegia o humanismo, privilegia as relações. Democratizar o Espiritismo significa espalhar essa ideia. Mas para espalhar essa ideia, a gente precisa que as pessoas queiram adotar essa ideia, que as pessoas estejam prontas para se livrar dos seus preconceitos, né? E aí eu incluo até o preconceito que a gente possa ter, nós como espíritas livre-pensadores, humanistas, né? Laicos, enfim, que nós possamos ter perante aqueles que pensam religiosamente. Né? É um direito deles também esse pensamento. Ainda que o Espiritismo como doutrina, como ideia, não seja religioso absolutamente, mas é um direito daqueles pensarem daquela forma. Então, a democratização do conhecimento espírita, do nosso ponto de vista, daquilo que nós consideramos como conhecimento espírita, vai passar muito pela forma como nós conseguirmos nos comunicar com as pessoas, como nós conseguimos passar essa nossa ideia de uma maneira cada vez mais próxima, cada vez mais em termos de relacionamento, né? E muito menos arrogante, muito menos pretensiosa do que poderia ser se a gente fosse simplesmente se pensar como uma filosofia, uma forma filosófica de pensar. Você sabe que uma das preocupações que temos é de que nós, geralmente, os laicos, são julgados como se fossem elitistas, não é? Pessoal muito acadêmico, e até dizer assim, eles são frios de sentimentos, né? E a preocupação que hoje perpassa nas discussões, em várias lives que eu já assisti, é de como, especialmente nesse segmento progressista, é de como levar o espiritismo às classes mais desfavorecidas da sociedade, sem esse linguajar que é nosso, ao qual nós estamos habituados, e sem resvalar para o evangelismo, né? Porque parece assim que as pessoas que estão nas periferias, elas só buscam a casa espírita ou para receber ajuda material ou quer aquela mensagem cristã, evangélica, né? E esse é o dilema, realmente, né? Muito bem. Eu vou passar agora para o nosso John com uma outra dupla de perguntas, né? A CEPA, John, ela sempre foi laica? A origem dela, ela já foi criada como uma instituição, como uma organização laica? E na sua visão, o espiritismo é uma proposta laica ou ela teria essa abertura para ser também uma proposta religiosa? Bien, voy a invertir, voy a poner de primero lo que Salomón me pregunta de segundo, para hacer una relación con lo anterior. Hablaba antes del laicismo. Ahora a mí me gustaría conectarlo con el espiritismo, antes de hablar de la cepa. Creo que a nosotros nos corresponde cada vez más definir con precisión a qué llamamos espiritismo laico y por qué lo llamamos espiritismo laico, además del librepensador, humanista, kardecista, progresista. Además de ello, ¿por qué espiritismo laico? Porque conviene decir que el término laicismo posee una cierta diversidad de aplicaciones.
no es único, no es unidireccional. Hay varios laicismos. Porque, por ejemplo, una persona que sea marxista en su definición filosófica, en su ideología, en general el marxismo propone una visión laica de su sociedad, de la sociedad que intenta edificar. Y en general el materialismo, por definición, ve con simpatía el laicismo. Y algunos otros espiritualismos también ven el laicismo con simpatía. La masonería ha hecho del laicismo una bandera permanente. Entonces, eso quiere decir que el laicismo no le pertenece ni al espiritismo, ni a la masonería, ni al materialismo, ni al marxismo, sino que el laicismo es una concepción de independencia del hombre, del ser humano, con respecto, y del Estado con respecto a la confesionalidad. Entonces, tiene sentido que un marxista sea laico, que un espírita sea laico, aunque no todos lo son, que un teósofo sea laico, pero lo que no tiene sentido es que el laicismo sea espírita, o que el laicismo sea marxista, o que el laicismo sea teosófico. Es una concepción que doctrinas determinadas lo adoptan, y nosotros proponemos un espiritismo laico, entendiendo que hay otros laicismos. ¿Por qué un espiritismo laico? Porque cuando se estudia a fondo el pensamiento de Kardec original, y cuando se estudia la evolución del espiritismo, por lo menos durante varias décadas después de Kardec, la propuesta espírita era naturalmente, de manera inmanente, de manera obvia, una propuesta laica. Todos los congresos internacionales de espiritismo que se hicieron en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, todos en sus conclusiones señalaban: el espiritismo debe divulgar por todas las formas posibles la educación laica, el Estado laico, la laicidad de las instituciones. Eso va a cambiar, y Milton lo asomó, y es así. Lástima que hoy no podamos detenernos en eso. Eso va a cambiar a partir de lo que podemos llamar con propiedad el modelo brasileiro de espiritismo, el que se inició con Teles de Menezes, el grupo Sayão y particularmente Becerra de Menezes, que siendo un católico declarado, rustainguista declarado, lo cual no quita sus méritos como médico, abogado de los pobres, abolicionista, y su obra, su pensamiento noble en general para el ser humano y caritativo. No, discutimos otra cosa. Becerra, con su autoridad personal, moral, intelectual en la época, como abolicionista de la esclavitud, con todos esos valores, le colocó la impronta a ese espiritismo que se consolidó desde el proyecto de la FEP, le colocó la imprenta de un espiritismo cristiano, evangélico y no laico. Y ese fue el modelo que predominó en Brasil y que Brasil exportó para el resto de América y hasta Europa. Entonces, luego hablaremos de que la cepa surge como una contrapropuesta diferente. Pero lo que hay que señalar es que si con alguna palabra, de manera consustancial, yo diría que está en el ADN del espiritismo, el ADN cultural. Si alguna palabra cabe al espiritismo, es el laicismo, en el sentido que el espiritismo es una propuesta laica. Kardec, León Denis, los grandes pensadores originales, siempre entendieron que el espiritismo estaba de acuerdo con la separación entre la Iglesia y el Estado. Eso está en Kardec de mil maneras presentado. Siempre estuvieron de acuerdo con que la educación pública fuese laica. Siempre estuvieron de acuerdo con la libertad de pensamiento, de creencia y de conciencia, y libertad religiosa. Siempre estuvieron de acuerdo con el laicismo, de manera explícita o implícita. Por eso sorprende la evolución o involución de un modelo brasileiro de espiritismo contrario al laicismo.
Porque uno podría preguntarle a los espíritas cristianos evangélicos, a quienes respetamos, uno podría preguntarles, ¿qué piensan del Estado en Brasil? ¿Debe estar dominado por la Iglesia Católica? ¿Debe estar dominado por las iglesias pentecostales? ¿Debe estar dirigido por instituciones evangélicas? ¿O debe ser laico el Estado brasileiro? Para colocar el caso de Brasil, donde el espiritismo tiene su inmensa potencialidad en todo el mundo. El mayor país espírita del mundo. ¿Qué piensa un espírita cristiano? ¿El Estado tiene o no que ser laico? En la escuela pública, el hijo del católico, el hijo del protestante, del evangélico, del pentecostal, del judío, del agnóstico, del ateo, del marxista, el hijo del espírita, ¿deben recibir libremente educación en la escuela o deben recibir la orientación de la iglesia o confesión dominante en el país? Obviamente, esos espíritus evangélicos saben que la garantía de libertad de pensamiento de sus hijos está en la educación laica y pública y no de una confesión. Bueno, eso lo aplicamos al espiritismo. ¿Qué espiritismo proponemos? Un espiritismo planteado como religión significa que tiene todas las verdades ya definitivas y acabadas, resueltas, que Kardec y los espíritus lo dijeron todo, cosa contraria a lo que el propio Kardec afirmó. Un espiritismo laico significa aquello que Kardec señalaba, la progresividad del espiritismo. Y hay que decirlo aquí con todas sus letras y de manera clara, y yo creo que hay que decirlo cada vez más, sin antifaces. Hay que decirlo. Hay opiniones de Kardec, opiniones personales de Allan Kardec y de algunos y de los espíritus también, que obviamente no matizaron de manera muy religiosa ciertos conceptos. Y un espírita laico actual no está de acuerdo con algunas opiniones de Kardec. No estamos de acuerdo con algunas opiniones. Estamos de acuerdo con las bases fundamentales. El hecho mismo de definir al espiritismo como filosofía tiene un precio que hay que establecer. La filosofía, por definición, no es una oferta de respuestas definitivas y acabadas. La filosofía, por definición, es una propuesta de dudas que se van a buscar respuestas. Cuando Kardec varias veces dijo, no tenemos la pretensión de decirlo todo, hay muchos conceptos que quedan al porvenir, estaba presentando una filosofía, porque era abierta y tiene que ser abierta a nuevas dudas y nuevas preguntas. Por lo tanto, la idea de un espiritismo planteado como tercera revelación de Dios es opuesta a una visión no solamente laica, sino una propuesta histórica y apropiada del espiritismo moderno. El espiritismo como consolador prometido por Jesús es una visión metafórica, en absoluto una visión ni histórica ni corresponde al espiritismo. Yo creo que el espiritismo laico es más que decir somos o no somos religión. Como Milton y Reinaldo decían, es un problema que nosotros decimos el espiritismo no es una religión, una filosofía espiritualista librepensadora. Pero es más que eso. Es el derecho de los espíritas a dudar, a tener espíritu crítico, a no tener miedo a discutir temas, sean cuales sean, porque de lo contrario, indirectamente nos estamos convirtiendo en la secta de la religión sin religión. Bueno, esto es un tema mucho más complejo. El espiritismo, por lo tanto, es, en nuestra visión, la aplicación del laicismo a nuestra cosmovisión espiritualista, teísta, reencarnacionista y mediúnica. Ahora, el otro tema, Salomón y amigos, se alargaría un poco. La cepa, en general, y con algunas, con matices, según estaba el domicilio o la presidencia en un país o en otro, era más o menos laica. No es uniforme ese movimiento evolutivo de la cepa. Una propuesta laica en el sentido de que se prefirió desde 1946 en Buenos Aires, con la fundación de la cepa, se prefirió la trilogía Ciencia, Filosofía, Moral,
en lugar de la trilogía Ciencia, Filosofía, Religión. Eso se puso por delante. Pero cuando se hablaba de moral, inmediatamente se ascribía en la propia cepa la moral a la moral del cristianismo. Poco a poco con los años eso se fue dilucidando, aclarando que moral de Jesús, la moral presentada por Jesús, igual que la de Siddhartha Gautama el Buda, igual que la de muchos grandes maestros de la historia, es una moral universal positiva. Pero moral de Jesús no significa la moral de la religión cristiana. La cepa ha tenido muchas etapas y yo me permito decir, y estamos presentando en un nuevo número de la revista Evolución un trabajo histórico sobre eso, que el punto de inflexión en la historia de la cepa fue en el año 1990, en el 15º Congreso Espírita Panamericano de Caracas, donde por primera vez una resolución explícita sobre todos estos puntos. Y a partir de allí, ya la evolución de la cepa, primero hubo avances con la presidencia de Hermas Curzoni, se consolidó con la presidencia de Pedro Barbosa de la Torre, a la cual continuamos consolidando. Luego con la presidencia de Milton Medrán y de Dante López y actualmente de Yacira, se ha consolidado una definición de cepa en esta dirección. Una visión, hoy en día la cepa ha tenido, para decirlo dialécticamente, la cepa hoy es y no es la cepa de los orígenes. Es porque hay una continuidad histórica, pero no lo es en tanto que se han mejorado y perfeccionado las definiciones como una visión nítidamente kardecista, laica, libre pensadora, humanista e progressista. Muito bom, John, muito bom, obrigado. A questão que eu vou colocar para o Milton agora vai no rastro dessas suas colocações também. Milton, a publicação das obras, ou de obras de Allan Kardec tratando de assuntos bíblicos, não teria sugerido a formação da religião espírita? E uma outra questão que está relacionada com essa também, com o segmento laico e livre pensador, como o segmento laico e livre pensador lida com a afirmativa de Kardec de que os verdadeiros espíritas são os espíritas cristãos, e com a divulgação pelos espíritas religiosos de que o espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo. Uma dessas afirmações está no Livro dos Médiuns, no capítulo do método, né? Como é que você vê essa questão, Milton? John já, de uma certa forma, tocou nessa questão relativamente à obra de Kardec. Nós temos que situar Kardec no seu tempo. Kardec, de meados do século XIX, recém havia se haviam estabelecido esses princípios de divisão do Estado e da religião. A Europa, praticamente toda ela, mas fundamentalmente a França, a Itália, a Espanha, Portugal, estavam mergulhados no catolicismo, ou no cristianismo, pelo menos. E, até então, falar-se em moral, falava-se a moral cristã. Se tinha a moral religiosa como o parâmetro moral da humanidade ocidental. Kardec, evidentemente, é fruto do seu tempo, é resultado do seu tempo, e ele assume, evidentemente, essa cultura, de uma certa forma, coloca isso também na sua obra. Temos que entender, assim, Kardec, apesar de, naquela época de Kardec, como bem explicita o Paulo Henrique Figueiredo, nas suas mais recentes obras, apesar da existência daquele espiritualismo racional que ainda subsistia na universidade, as universidades eram, a maioria delas, católicas. E Kardec fora plasmado nessa cultura católica e protestante, com Pestalozzi. Então, é muito natural. E, além disso, quando Kardec busca
entrevistar ou realizar essa tarefa de coordenação desse diálogo com o mundo espiritual através de médiuns por eles selecionados, quem é que acorre a esse chamamento? Normalmente são espíritos que guardavam esses sentimentos católicos, São Luís, Lamennais, Santo Agostinho, enfim, quem é que acorre a essas ideias da imortalidade, da sobrevivência do espírito? E, naturalmente, eles explicitam, eles colocam a sua cultura nas bases das suas respostas. Mas é o próprio Kardec que faz aquela reflexão acerca do futuro do espiritismo. Eu gosto muito de citar aquele artigo que ele escreveu para a Revista Espírita, se não me engano, de janeiro de 1861 ou 63, ao qual ele dá o título de Período de Luta, onde ele prevê para o espiritismo, faz uma reflexão, não é um prognóstico, não é uma profecia, mas é uma reflexão sobre o desenvolvimento das ideias espíritas. E diz que a primeira fase dessas ideias surgiram com o fenômeno espírita, e que ele chama isso do período da curiosidade, aquela invasão organizada de espíritos a qual se refere Arthur Conan Doyle, que ocorre nos Estados Unidos e que ocorre especialmente na França e, de uma certa forma, em vários países da Europa. Isso gera uma curiosidade, assim como se diz que o móvel da filosofia é o espanto, quer dizer, o homem filosofa porque ele se espanta diante de determinados fenômenos, assim também foi com o espiritismo. Então, ele chama isso de período da curiosidade, que segue depois como um segundo período, que ele chama de período filosófico, porque a partir desses fenômenos o sujeito começa a pensar a respeito da imortalidade do espírito, enfim, ele filosofa, ele raciocina a partir do fenômeno. Depois disso, ele diz que viria, e veio, e ele escreve esse artigo exatamente nesse período, o chamado período de luta, do qual o acontecimento mais importante foi o fenômeno o acontecido lá em Barcelona, né? O Auto de Fé de Barcelona. É o período de luta, onde principalmente a religião desenvolve uma luta violenta contra o espiritismo, e nesse episódio queima livros. Depois disso, diz ele que o espiritismo viveria um período religioso, isto é, aquelas pessoas, aqueles aderentes a essas ideias, eles são de tal forma perseguidos que eles se unem e formam aquilo que Kardec chamaria depois de religião em sentido filosófico, em comunhão de ideias, etc. Mas que esse período tipicamente religioso seria superado depois com um período que ele chama de período intermediário e que, pelo otimismo que Kardec sempre demonstrou a respeito do desenvolvimento das ideias espíritas, ele previa isso que aconteceria já no início do século XX. E que esse período, a superar o período religioso, se chamaria de um período intermediário, e que ele diz que ao seu tempo deverá ter o seu nome. Eu me arrisco a dizer que vivemos esse tempo e esse nome é livre pensamento. E que depois desse período viria a consolidação das ideias espíritas através daquilo que ele chama de regeneração da humanidade, através dessas ideias. Então, ele mesmo prevê um período religioso que deve ser superado, deve ser, ao seu tempo, superado. Custamos um pouco para superar isso, mas é o que está acontecendo, me parece, nesse momento tão fértil de ideias, onde surgem tantos coletivos espíritas, onde surgem tantos grupos livres pensadores, onde se fala tanto em espiritismo progressista. Quer dizer, nós vivemos um momento muito rico, que supera esse período religioso. Agora, Salomão, essa expressão espiritismo cristão
também tem seu significado do que se entendia naquela época por cristão. Esse adjetivo cristão significava amoroso, significava caridoso. Não tem o significado que tem hoje. Depois disso, principalmente no século XX, as chamadas igrejas cristãs, elas constroem aquilo que se chama de ecumenismo, que elas chamam de ecumenismo cristão, onde as diversas igrejas buscam aquilo que as liga, aquilo que lhes é comum, né? E constroem. A partir daí, se começam a realizar, se começam a aceitar os batizados da outra igreja para aquela onde o sujeito está agora, o casamento, aceitam o casamento protestante como válido, como sacramento, também para os católicos. Isso se chama de ecumenismo. Mas em que se baseia esse entendimento comum, esse ecumenismo cristão, do qual, evidentemente, o espiritismo está fora? Na crença, basicamente nisso, na crença de Jesus como terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem, que, a partir daquele mito de Adão e Eva, da queda, vem ele próprio, o próprio Deus encarna para salvar a humanidade. Então, é o Cristo Salvador. Esse é o cristianismo real, é o cristianismo existente, o cristianismo que subsiste. Hoje não faz sentido se falar em espiritismo cristão quando o espiritismo absolutamente recusa essa ideia de um Cristo Salvador, de uma queda para a salvação daqueles que caíram é necessário a vinda do próprio Deus encarnado, feito homem, aquele que morre e ressuscita. A ressurreição está na base do cristianismo, assim como a base fundamental é o pecado original, a queda e a redenção através do batismo e da crença pela fé. Quer dizer, tudo isso afasta ou atualiza o que se chama hoje de cristão. Quem se diz cristão? Quem é que se diz cristão hoje? Basicamente, as igrejas fundamentalistas enchem a boca de eu sou cristão, e isso envolve política e etc., que nada tem a ver com o ideal livre-pensador, ético, e baseado na lei natural, né, que é a ética espírita. Então, não faz o menor sentido mais isso. E aquela coisa de revivescência do cristianismo primitivo, isso é uma coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Quem eram os primeiros cristãos? Os primeiros cristãos eram judeus ou gentios que acreditaram naquela promessa de que a fé iria justificar a vida, e se colocavam como mártires pela fé, e que acreditavam que na próxima geração só eles seriam salvos, o mundo seria destruído, e só seriam resgatados aqueles que acreditassem em Jesus como único Senhor e Salvador, como ainda dizem essas igrejas neopentecostais hoje. Então, esse é o cristianismo real. Como é que o espiritismo vai se dizer cristão? E como é que o espiritismo vai fazer a revivescência daqueles humildes pescadores que pouco conhecimento tinham a respeito do sentido que se dá hoje à vida, da ciência que nos trouxe a evolução? Enfim, dizer que o espiritismo é revivescência do cristianismo primitivo é fazer com que o cristianismo retroceda a uma fase que ele busca superar, que a dialética espírita busca superar essa prevalência da fé sobre o conhecimento, da revelação sobre a ciência. Então, são termos absolutamente inadequados para a proposta espírita, segundo eu penso, Salomão. As pessoas costumam dizer que é revivecer o espiritismo na pureza primitiva do cristianismo. E a gente sabe perfeitamente que de pureza e de unidade no cristianismo primitivo não existia nada. O nosso companheiro José Lázaro Boberg, né, tem destacado isso nos seus livros, né?
as várias facções que existiam, os vários grupos de cristãos, com as mais diversas interpretações e que se digladiavam até pelo poder. Quer dizer, essa seria a revivescência desse cristianismo que não tinha nada de puro, não tinha nada de fiel, né, à verdadeira mensagem de Jesus. Muito bom, Milton. Antes de passar para o Reinaldo, eu vou ler aqui uma postagem que a nossa companheira muito querida de Portugal, a Célia Aldegalega, colocou. Ela diz assim: é bom sinal não sermos capazes de dizer o que o espiritismo é. Significa que não é rígido nem imobilista. Várias correntes espíritas reclamam a identidade do espiritismo, sobretudo a FEB e seus influenciados se prefiguram como o espiritismo. Ser plural e não singular talvez seja uma vantagem para a filosofia espírita, pois assim abarcará muito mais pessoas. Se o Reinaldo quiser comentar alguma coisa a respeito disso, eu já vou casar aqui com duas questões também que estão muito relacionadas e que eu vou colocar agora para o Reinaldo. Por que o espiritismo não deve se caracterizar como religião, Reinaldo? Quais as vantagens para o espiritismo em se autoproclamar uma religião? As duas questões são bem semelhantes. Com você, Reinaldo. Deixa eu só fazer um comentário com relação ao que a Célia falou. Essa busca pelo não imobilismo, essa busca pela flexibilidade, é a busca que nós vemos tentando fazer há muito, muito tempo, né? E é isso mesmo que eu penso que a gente tem que ser. O problema da gente não se definir, e quando eu falo se definir, é ao menos colocar quais são os elementos primordiais, né? Aquilo que a gente chama de núcleo duro, os princípios efetivamente básicos do espiritismo. O problema da gente não fazer isso é que acaba ficando uma postura um tanto relativista, né? Em que pode valer tudo. E aí a coisa começa a se complicar. Não tanto pela possibilidade de ter outras visões, porque, nesse sentido, o pluralismo é bastante interessante. E aí a gente tem que imaginar muitas outras visões, inclusive a religiosa. A preocupação só é a gente colocar claramente quais são as bases nas quais a gente alicerça essa visão de mundo e, portanto, essa visão ética também que o espiritismo laico livre pensador coloca. Tá? Com relação às suas duas perguntas, eu acho que a gente precisa deixar claro aqui o seguinte. Quando a gente briga, entre aspas, por se colocar como não religião, por afastar a ideia de que o espiritismo é uma religião, o que a gente está tentando, pelo menos o modo como eu entendo isso, né, o que a gente está tentando fazer é afastar a ideia de tudo aquilo que a religião traz como um obstáculo ao desenvolvimento do pensamento humano. Então, é a questão do imobilismo, é a questão do dogma, é a questão do ritual sacralizado, é a questão das instituições com uma hierarquia rígida, em que você tem um sistema em que um fala e todos os outros obedecem, ou que quem está mais no alto fala e quem está mais embaixo obedece, em que você não tem liberdade para pensar diferente, né? Então, são esses os elementos da religião que nós, como espíritas, não queremos que aconteça. E que na religião espírita acontece da mesma forma. Então, você tem lá uma estrutura hierarquizada, né? A gente tem um conjunto de presidentes de instituições que se perpetuam
ad eternum no poder, ou seja, é uma briga muito mais pelo poder do que pela ideia. É contra esse estado de coisas que nós nos rebelamos, digamos assim, e que nós dizemos o espiritismo não é religião. Se a religião é entendida desta forma, ela não pode fazer parte do nosso conceito, da nossa ideia espírita. Nem mesmo aquela religião que está baseada, até para sustentar as suas ideias de poder, que está baseado nos conceitos de culpa, nos conceitos de pecado, nos conceitos de saldar dívidas, de pagar o pecado, de comprar indulgências, como acontecia na igreja. Esses conceitos religiosos todos, esquece. E é nesse sentido que eu entendo o que o Milton e o que o John falam. Debater isso é inútil, porque a gente está muito longe disso. Muito longe. A gente está muito para lá. O que a gente não pode é também se cristalizar a um ponto em que nós não possamos permitir outras formas de manifestação e outras formas de conhecimento distintas daquela que a gente acha que é o melhor. Por exemplo, o espiritismo tradicional, kardecista, ele é um espiritismo lógico. Ele é um espiritismo que se baseia na razão e que usa a razão como critério epistemológico, como critério de conhecimento, né? O que o Kardec diz é tudo aquilo que violentar a minha razão, eu não vou aceitar como verdade. Essa ideia é uma ideia nitidamente da filosofia moderna, do qual o Espiritismo é um filho dileto, né? O Espiritismo descende diretamente dos conceitos da filosofia moderna, em particular, a meu ver, da filosofia de Descartes, que é uma filosofia racionalista, que é uma filosofia lógica. Agora, eu penso que hoje a gente já tem uma noção de que essa forma de conhecer não é a única, e que existem aspectos do conhecimento universal que a gente não consegue abarcar somente pela razão. Essas formas de conhecer são formas particulares, são formas que eu não consigo transmitir, às vezes. São formas que vêm da minha experiência própria, da minha relação com o todo. Isso não é religião, mas é algo diferente da estrita forma cartesiana de pensar. Então, eu penso que a gente tem que deixar bem claro que nós nos colocamos como não religião na medida em que a religião amarra, na medida que a religião impede o conhecimento, na medida que a religião obsta o desenvolvimento do ser humano. Para todo o resto, para todas as outras formas possíveis de conhecer, eu penso que a gente tem que estar aberto, né? Porque o universo é amplo demais para a gente se restringir a uma única forma de vê-lo, né? Outro dia, conversando com a Carol, ela disse uma coisa que é interessante, né? O espiritismo, o laicismo pode virar uma prisão se a gente não se permitir abrir também para esses outros conhecimentos. A gente não pode deixar que essa nossa forma de pensar nos amarre a ponto da gente se parecer com aquela religião que a gente não quer ser. Perfeito. Muito obrigado, Reinaldo. Eu quero ler aqui uma colocação que o Ricardo Terini fez no chat. Ele diz assim: o laicismo do fim do século XIX queria desvincular a educação, etc., da Igreja Católica. Pode-se dizer que agora o laicismo espírita mira libertar ou liberar o espiritismo de qualquer igrejificação? Quer responder, Reinaldo?
rapidamente. Está sem som. Desculpa, eu tava falando sem som. Sim, eu acho que sim. Acho que a gente quer se libertar dessa ideia de igrejificação. De qualquer tipo de instituição formal que sirva para manter estruturas de poder que, em última instância, acabem dificultando o crescimento e a liberdade do ser pensante. Né? É contra isso que a gente debate, é contra isso que a gente luta. Né? Não contra outras visões de ver o mundo, não contra uma forma ampla de eu tentar um conhecimento, mas contra essa amarra igrejística e, portanto, institucional, e, portanto, formal, e, portanto, que incentiva a luta pelo poder, muito mais do que o conhecimento e do que a prática daquilo que o Espiritismo tem de consolador. É engraçado que a gente fala, essa história de consolador prometido é uma bobagem, no sentido religioso amplo e tal, mas o Espiritismo é uma doutrina profundamente consoladora, né? No momento em que ela te mostra uma realidade muito mais ampla do que aquela que a gente está vivendo no imediato, né? No nosso mundo aqui e agora. E é isso que nos torna mais livres. E é por isso que a gente luta. Ok, Reinaldo, muito obrigado. Eu vou colocar aqui uma pergunta feita pela Regina Arruda para o Milton, né? Eu vou direcioná-la para o Milton. E, logo em seguida, eu vou fazer a pergunta básica, a pergunta tema, digamos assim, dessa nossa conversa, que será respondida pelos 3 debatedores, né? Mas antes, então, eu vou passar essa para o Milton, da Regina Arruda. O homem, como ser dialético, tem a responsabilidade de participar no desenvolvimento cultural e implantar valores claros para gerar comportamentos bons que interferirão na cultura e seus valores? Eu creio que a Regina está colocando aí a questão ética como um valor fundamental para todos os setores da vida. Me parece que sim, e que provavelmente as grandes reformas que tenham sido feitas nos últimos 300 anos, o mundo avançou de uma forma desde do iluminismo, passando pela Revolução Industrial, os avanços enormes da tecnologia, os avanços políticos que se tiveram, criação da ONU, Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem, foram extraordinários avanços que a humanidade teve, mas a busca, e essa passa fundamentalmente a busca do Espiritismo, é a grande conquista de valores éticos, que os valores éticos estejam permeando todas as grandes conquistas, que as conquistas políticas, que as conquistas tecnológicas, que as conquistas sociais, elas tenham como fundamento, como alicerce, uma postura ético-moral do ser humano que realmente é transformadora. Acho que nós, nesse momento da humanidade, nós estamos nos dando conta disso. Quer dizer, as expressões legais, as expressões sociais, os grandes avanços sociais, os grandes avanços legais, políticos, sociais no mundo, eles estão a reclamar isso, que eles sejam permeados de ética, que eles sejam permeados daquilo que o Espiritismo chama de cultivo da lei natural, gravada na consciência do ser humano, que não é heterônoma, que não vem da lei, que não vem das religiões, mas que, ao contrário, ela está gravada na consciência humana e é um motor mediante o qual a humanidade pode avançar. Eu não sei se respondi a pergunta da Regina Arruda,
mas creio que ela toca nessas questões na sua pergunta. Tá bom, obrigado, Milton. Bom, nós estamos já quase que chegando ao final do nosso encontro e eu queria passar para o John Aspurua uma pergunta que é feita pelo nosso querido companheiro Marcelo Henrique, que está aqui no chat. E logo em seguida que o John responder essa pergunta, então, cada um dos palestrantes, começando pelo Reinaldo, depois o Medran e depois o John, vão responder a uma mesma pergunta que foi formulada no próprio tema da nossa live de hoje, que é se o laicismo tem futuro no movimento espírita. Então, antes eu vou pedir que o John responda ao Marcelo Henrique. Ele pergunta o seguinte: uma instituição espírita declaradamente laica pode se valer de uma permissão legal para não pagar tributos, como acontece com as igrejas no Brasil? É semelhante àquela pergunta que fizeram a Jesus, né, sobre se deve pagar o tributo a César. Fala, John. Gracias, y agradezco mucho a mi querido y admirado amigo Marcelo Enrique la pregunta, que voy a responder con brevedad. Naturalmente depende de aspectos jurídicos y de las condiciones particulares de cada país. Pero en forma general, yo pienso que ese es un desafío de movimientos como el espiritismo, en el sentido de que un Estado laico que no esté al servicio o dominado por una ideología particular de alguna iglesia, alguna religión. Un Estado laico debe garantizar precisamente eso, el apoyo financiero el apoyo de alguna manera, incluso evitando en el aspecto de los impuestos tributarios. Un Estado laico debe garantizar a instituciones que están al servicio de la comunidad, instituciones humanistas, caritativas, benevolentes, que hacen labor social, independientemente que se declaren religiosas o no. Debe favorecer su existencia y debe favorecer que esas instituciones realicen su labor. Si un Estado no es laico y está al servicio de una iglesia o confesión determinada, jamás le permitirá al espiritismo ser favorecido de esa manera. De modo que pienso que es precisamente un Estado laico el que puede mejor favorecer a todas las instituciones que realizan una labor al servicio del prójimo, y entre ellas las espíritas, independientemente de que se declaren religiosas o laicas. Ok, John, muito obrigado. Então, vamos chegando ao final do nosso encontro e eu vou pedir que cada um de vocês responda aquela pergunta básica, começando pelo Reinaldo. O laicismo tem futuro no movimento espírita, Reinaldo? Olha, Salomão, a minha esperança é que nós não precisemos do laicismo. O que eu quero dizer com isso? A minha esperança é que a gente atinja uma maturidade social em que nós tenhamos o nosso ponto de vista, em que nós tenhamos a forma nossa de ver o mundo e que essa forma possa existir e coexistir com outras formas de ver o mundo também, né? Agora, eu penso que a pergunta foi no sentido de se a gente sobrevive, né? Se nós, como pensamento, aquilo que o Krishnamurti chamava de segmento padrão, né? A forma diferente de ver o espiritismo, se a gente tem futuro. E eu acho que a gente vai ter futuro na medida em que a gente efetivamente trate dos problemas do homem de uma maneira livre, de uma maneira aberta, de uma maneira compassiva. Essa presença no mundo, atuando no mundo daquela maneira ética
que esse nosso ponto de vista sobre o universo praticamente nos coloca, que vai determinar se nós vamos chegar a mais, se a gente vai continuar existindo, ou se a gente vai sucumbir perante a outras formas de pensamento. A religião vai existir sempre. Esse sempre é talvez um pouco exagerado, mas a religião vai existir por muito tempo. E essa existência se dá porque o ser humano ainda precisa dessa muleta, dessa proteção da religião. Não são todos. E a nossa existência não está condicionada a esses que precisam, mas sim a aqueles que buscam uma outra forma de ver o universo. Então, é nesse sentido que eu digo até várias vezes para vários amigos que eu não vejo muito sentido em a gente continuar numa briga eterna se contrapondo à religião espírita. Deixa eles seguirem o seu caminho e vamos nós mostrar ao mundo o que a gente tem para mostrar. Tá? Se a gente vai ter futuro, vai depender muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigado, Reinaldo. Milton, pode responder agora a mesma pergunta, por favor. É muito oportuno o Reinaldo recordar o nosso querido Krishnamurti de Carvalho Dias, com essa sua expressão que ele utilizou justamente no Congresso de Porto Alegre do ano 2000, o segmento padrão. Naquele momento, nós éramos meia dúzia de gatos pingados, né? Nós éramos poucos, nós éramos muito poucos e absolutamente rejeitados pelos movimentos federativos, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Brasileira, publicaram circulares recomendando que os espíritas não participassem daquele congresso, né? E porque, enfim, era um grupo que queria reformar o espiritismo. E o Krishnamurti de Carvalho Dias, que com um câncer avançado, participou daquele congresso e fez uma brilhante exposição, e que viria a desencarnar pouco tempo depois. Esse congresso foi realizado em outubro do ano 2000, ele desencarnou em janeiro de 2001, fez um voto de fé, de confiança no futuro, daquilo que ele chamava do segmento padrão. E Kardec, existe um escrito atribuído a Allan Kardec, lá em Obras Póstumas, que ele fala dos cismas do espiritismo, e diz assim, que era inevitável que muitas religiões, muitas seitas adotassem ideias espíritas, adotassem em parte o espiritismo e que continuariam existindo, até com o nome de espírita. Isso aconteceu claramente no Brasil, com o rustanguismo, com a Federação Espírita Brasileira adotando oficialmente uma tese que contraria as propostas de Kardec, que é do rustanguismo. E isso, de uma certa forma, plasmou toda a cultura espírita desenvolvida no Brasil e daqui exportada para outros países. Quer dizer, adotaram parte das ideias espíritas, né? E fizeram o seu trabalho, desenvolveram a sua ação e, de uma certa forma, trouxeram elementos da cultura espírita para o Brasil e para a América. Mas é tempo de mudar isso, e estamos mudando. Como eu disse antes, são inúmeros os grupos que se denominam progressistas, livres pensadores hoje, de pessoas que sequer comparecem a centros espíritas, que cultivam o espiritismo como ideia, como filosofia, como propósito de vida. E aí é que está o nosso futuro, me parece. Como diz o Reinaldo, livre de formalismos institucionais, talvez a ideia espírita ela se propague dessa forma, livre pensadora, laica, a partir
desses esforços que se realizam, sem que entre no próprio centro espírita, sem que deixando com que os próprios centros espíritas continuem a realizar a sua tarefa de religião espírita, né? Mas o pensamento, o ideal espírita, a filosofia espírita, ela está encontrando um momento de desenvolvimento, de reflexão, de estudo, de debate. Eu acho que é nesse sentido, talvez não institucional. Eu acho que quando Kardec previa que em determinado tempo o espiritismo estaria dominando como ideia o mundo, ele não queria dizer o espiritismo como instituição, mas essas ideias espíritas, a ideia da evolução do espírito, a ideia da imortalidade do espírito, e isso ganha espaço, né, numa visão racional, numa visão livre pensadora. Eu tenho, sim, muita fé nisso. Eu acho que ganhamos muito espaço nesses 30 anos, desde que a CEPA voltou ao Brasil, graças ao trabalho eficientíssimo de John Escuro, e mobilizou todo esse segmento livre-pensador que Krishnamurti Carvalho Dias, o autor de O Laço e o Culto, uma obra imortal, classificou como segmento padrão. Finalmente, é isso. Eu tenho muita confiança nisso, eu tenho muita fé, tenho muita esperança nisso. Muito obrigado, Milton. Valeu. Então, eu vou passar a palavra para o John, que vai, nas suas palavras finais, também responder essa questão central. E eu vou deixar aqui depois, agradecendo também a minha participação, porque eu fui designado pela presidência da casa para moderar esse evento. As palavras finais caberão a nossa Dirce para encerrar o nosso evento. Então, com a palavra agora, o nosso querido John. Se alguém ainda eventualmente postou alguma questão no chat e não houve tempo de responder, nós providenciaremos que as respostas sejam encaminhadas, desde que seja colocado o e-mail ou um contato para a nossa resposta. Então, por favor, John, com você a palavra. Sí, gracias, Salomón. Cuando a mí me hacen estas preguntas acerca del futuro, yo suelo refugiarme en la respuesta de que yo prefiero el papel de historiador al papel de profeta. Y porque siendo historiador estamos más cómodos y más seguros. Porque hacia el porvenir, quién sabe, como decía Reinaldo, hay tantas circunstancias y tantas variables. Pero en general, con Milton, afirmo también que tenemos esperanza razonable y positiva de que hay futuro para el espiritismo en general y para el espiritismo laico en particular. Ahora bien, nos toca a nosotros, los espíritas laicos y por tanto librepensadores, nos toca a nosotros trabajar para definir mejor lo que decimos, lo que queremos decir y los proyectos que tenemos. Y nos falta mucho esfuerzo en esa dirección. Por ejemplo, definir claramente, sobre todo para el movimiento espírita tradicional, que laicismo no es anticlericalismo, ni antirreligiosidad, ni antinada. Laicismo es a favor de la independencia del ser humano, pensar con libertad, y eso beneficia también a los espíritas evangélicos, cristianos o como quieran denominarse. En segundo lugar, definir, y atiendo a algo que decía Salomón, que un espírita laico y el espiritismo laico no renuncia a los valores fundamentales del sentimiento humano. Aquello que Reinaldo decía, el espiritismo como consolador, distinto a aquella idea de el consolador prometido por Jesús. El consuelo del espiritismo, la ternura como sentimiento, la capacidad de amar del ser humano. Los espíritas laicos promovemos eso y promovemos los más finos sentimientos del espíritu. Así que no somos fríos investigadores, cultores de la metapsíquica o de la parapsicología. Somos espíritas y por lo tanto humanistas y sumamente afectivos y fraternos. Y por eso es que entre nosotros, en líneas generales, no hay luchas por el poder ni conspiraciones.
que muchas veces acontecen en los movimientos espíritas muy cristianos y muy evangélicos, para no decir en las iglesias. Bueno, y en la propuesta del espiritismo laico para que tenga futuro, hay que afirmar claramente, para despejar dudas, que nuestra base es Kardec. Nuestra base es Kardec y muy sólida. Pero sobre esa base, hoy en día intentamos modernizar y actualizar a Kardec. Y para lograr eso hay que discutirlo críticamente, sin ningún temor. Y finalizo con esto. Un movimiento espírita laico incluye a la cepa, pero no se reduce a la cepa. Más allá de las fronteras de la cepa, hay muchos otros movimientos y personalidades y personas espíritas que simpatizan con una visión laica del espiritismo. Aquí nos ha enviado una pregunta, por ejemplo, Marcelo Enrique. Ese movimiento que él impulsa con otros compañeros, llamado Espiritismo con Kardec, con el cual yo tengo una absoluta afinidad, es un movimiento de espiritismo totalmente laico, librepensador, progresista. Y así como él, un pensador como Lázaro Bober, o un jornalista como Carlos Barros, y tantos otros pensadores y movimientos en Brasil y en el mundo, en América, en Europa, me refiero. Hay que salir al encuentro de todos ellos para, sin sectarismo alguno, fortalecer, no para defender letras. No defendemos 4 letras, la cepa, no. Defender ideas, propuestas abiertas para un espiritismo que esté en sintonía con los nuevos tiempos. En ese sentido, un espiritismo abierto, dinámico, que sea capaz de hacerse preguntas, que no crea que tiene todas las respuestas, que esté abierto a la cultura, a la ciencia, al pensamiento y que tenga sentimientos humanos y sociales, ese espiritismo laico así tiene por venir. Y si no existiera, pues habría que inventarlo de nuevo. Muito grato, John. Estoy muy agradecido, Salomón. También me despido con esto, muy agradecido por la invitación y honrado por haber participado con todos vosotros y con los compañeros que han intervenido, con los cuales estoy plenamente identificado. A honra e o agradecimento são nossos, John. Vou passar a palavra, então, para Dirce fazer o encerramento. O som, microfone. Obrigada, Salomão. Responsabilidade muito grande em encerrar esse momento, depois desse maravilhoso encontro, né, que fez com que tivéssemos a oportunidade de repensar, de aprofundar, de acrescentar ideias a tudo aquilo que vimos estudando e vimos aprofundando na nossa caminhada como espíritas. Eu penso que o que fizemos hoje neste encontro tão caloroso, né, foi, na verdade, um exercício de reflexão das nossas próprias escolhas teóricas e de aprofundamento do que nos cabe fazer como espíritas laicos. É aquele velho gancho da teoria com a prática, né? Que esse é outro equívoco que às vezes podemos cair, esquecermos da prática. Eu lembrei, ouvindo vocês todos, aquela frase do Kardec que diz que o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Nesta frase de Kardec, possivelmente possamos encontrar a resposta para a grande pergunta dessa noite. Há futuro para o laicismo? Depende do que fizermos do laicismo e do que acreditamos que seja. E como disse o Reinaldo no início da nossa conversa, que aprofundemos que futuro é esse que queremos para o laicismo, né? Numa outra oportunidade, em Viagem Espírita, o Kardec diz: discutamos sempre, mas não disputemos.
né? E eu acho que essa é uma tônica que o Reinaldo colocou muito bem, que o Medran e o próprio John também aprofundaram. Que saibamos fazer a democratização do laicismo com sabedoria. A sabedoria compassiva, solidária, respeitosa, e que tem como grande objetivo a divulgação do laicismo, a divulgação da filosofia espírita laica, sem abrir flancos que possam vir contrário ao movimento de construção. Então, aquilo que realmente permita e que venha contribuir na sociedade com a expansão das consciências humanas, que é isso que queremos individualmente e que queremos para todo o nosso coletivo humano, né? Possibilitar a que todos possam livremente crescer e se enriquecer com um pluralismo de ideias. Então, encerrando, gente, realmente agradecer esse momento, essa oportunidade tão rica que o John, o Medran e o Reinaldo nos oportunizaram e que o nosso querido mediador, Salomão, tão bem construiu num verdadeiro diálogo, que foi isso que nós nos propusemos nesta noite. E também um agradecimento ao nosso invisível Beto, que está lá na técnica, mas que é muito visível em nossos corações. Então, agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram aqui ao vivo e através do Facebook, que nos prestigiarão posteriormente também no YouTube. Muito obrigada a todos vocês e que possamos, fica o convite para que possamos, em novas oportunidades, recriar um momento tão agradável e, ao mesmo, tão profundo e rico para todos nós, como foi o encontro de hoje. Muito obrigada. E uma boa noite a todos. Então, até a próxima.